Graças, pais e irmãos, mais um dia. Estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo os capítulos 23, 24 e 25 do livro de Provérbios. Então eu quero convidar você a abrir a escritura comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 23, 24 e 25 de Provérbios. Capítulo 23 está escrito: Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se te pôs diante, e põe uma faca na tua garganta se és homem glutão. Não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada, porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos, porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Vomitarias o bocado que comestes e perderias as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não remova os limites antigos, nem entres nas herdades dos órfãos. Porque o seu Redentor é forte, e ele pleiteará a sua causa contra ti. Aplica a disciplina o teu coração e os teus ouvidos, as palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara, e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. E exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, sê no temor do Senhor todo dia. Porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua herança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho do teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar a um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije a que te gerou. Dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos, porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha. Também ela, como um salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens iníquos. Entre os homens os iníquos. Para que são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra, e como um basilisco picará. Os seus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. E serás como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar? Ainda tornarei a buscá-la outra vez. 24. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem deseje estar com eles, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras e todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Porque os conselhos prudentes tu farás a guerra,
Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá a boca. Aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos o chamarão. O pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens o escarnecedor. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Livra os que estão destinados à morte, e salva os que são levados para a matança, se o puderes retirar. Se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará, e aquele que atenta para a tua alma não saberá, não apagará ele ao homem conforme a sua obra? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao teu paladar. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação. Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração, para que o Senhor isso não veja, e seja mau aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao Rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua perdição, e a ruína deles, quem a conhecerá? Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no juízo não é bom. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão, mas para os que o repreenderem, haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Beija com os lábios o que responde com palavras retas, prepara tua obra e apronta no campo, e então edifica tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, porque enganarias com os teus lábios. Não digas como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. O que tenho eu visto? O considerarei, e vendo recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo, um pouco encruzando as mãos, outro pouco para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. 25. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Para a altura dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a quem já os teus olhos viram. Não te apresses a litigar, para depois, ao fim, não saberes o que has de fazer, podendo confundir o teu próximo. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não descubres segundo o segredo de outro, para que não te desonre o que eu ouvi, e não se apartando de ti a infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvinte.
Como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque alegra a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Achastes mel, come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Retira o pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. Martelo, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé descolado, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. O que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio e como vinagre sobre o salitre. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe de pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor te pagará. O vento norte afugenta a chuva, e a língua fingida a face irada. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Comer muito mel não é bom. Assim a investigação da própria glória não é glória. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos lendo o capítulo 26, 27 e 28 de Provérbios. Então, que Deus te abençoe nesse dia e até amanhã, se Deus assim o permitir.